de Paris, na França, onde milhares de pessoas estão nas ruas protestando contra a reforma da Previdência. Vamos conversar com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Como vai? Olá, Pavinato. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. As imagens são realmente impressionantes. Dão-se conta que praticamente 1.000 pessoas estão ali numa parte de um centro histórico de Paris e agora há um confronto com tropas de choque. Essas são imagens de agora há pouco. E a gente vê que ainda existe um grupo importante de pessoas, uma quantidade importante de pessoas, que resiste a uma ação da tropa de choque que tenta liberar algumas vias. Essas explosões que acontecem são bombas de efeito moral e esses focos de incêndio que foram combatidos agora há pouco deixaram lixeiras e principalmente bancas de jornais completamente destruídas. A gente vê que muitas vias estão bloqueadas. Isso eu estou falando do centro histórico de Paris. Se a gente for olhar mais para a zona metropolitana, o acesso ao aeroporto internacional de Charles de Gaulle, que fica ali numa cidade satélite de Paris, está bloqueado desde amanhã. E manifestantes, outro grupo parecido, também bloqueou o acesso à Gare du Nord, de onde saem trem-balas, por exemplo, os trens-bala que vão para Londres. Então, a gente entende que não só o transporte metropolitano do parisiense está bastante prejudicado, como também o acesso para outras cidades vizinhas e para outros países também está bastante dificultado. Aqui, ó, um momento dos mais tensos agora há pouco foi quando um grupo de black blocs incendiou uma banca de jornal. Eu estou usando essa expressão, repetindo um pronunciamento feito agora há pouco por um líder de um sindicato. Sindicatos que são muito fortes, principalmente em Paris, convocaram. Hoje é o 9º dia de grandes manifestações em Paris, sendo que pequenas marchas já são registradas há pelo menos 3 semanas por causa da reforma da Previdência. E aqui, então, o líder de um dos sindicatos, o maior deles, o CGT, disse que não houve nenhuma convocação para manifestações mais violentas, mais intensas, que black blocs acabaram se infiltrando e repetiram essas cenas aqui na parte histórica do centro histórico de Paris. Favalli. Queimaram bancas de jornal, por exemplo, Pavinato. Favalli, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O presidente Macron, ele chegou a comparar esses protestos com o 8 de janeiro, aqui em Brasília, que levou muita gente para a cadeia, aliás. As pessoas estão pesando contra elas a acusação de crime contra o Estado Democrático e também crime de golpe de Estado. Você acha que essa situação aí em Paris, ela é semelhante aos atos do 8 de janeiro, que acabaram se transmutando em crimes, Favalli? Olha, Pavinato, as motivações são completamente diferentes. Vamos voltar no tempo. Ontem à noite, o que aconteceu? O presidente Emmanuel Macron deu uma entrevista à TV pública francesa e, obviamente, foi assistida pelos parisienses, pelos franceses e repercutiu para fora da França também, em que ele disse o seguinte: foi uma reforma previdenciária necessária, não queria tê-la feito, mas era preciso alguém fazê-la. Então, essas manifestações que se estendem há semanas, elas querem dizer que elas representam uma insatisfação popular de pessoas que vão ter que trabalhar 2 anos mais. É uma reforma da Previdência que já estava sendo ensaiada pelo governo Macron ainda no primeiro mandato dele. Há 11 meses ele foi reeleito, mas a grande reclamação da população é que essa reforma ela foi feita por meio de uma espécie de um decreto. O Macron ele acionou uma cláusula da Constituição em que ele pulou a etapa em que o texto passaria pela Assembleia Nacional, que a gente chamaria aqui de Câmara dos Deputados. Ele não fugiu a nenhuma regra constitucional. Ele, na verdade, ele acabou usando um elemento da lei para pular uma etapa que ele sabia que haveria uma grande resistência. Então, esta é a grande reclamação dos franceses que trazem nos seus cartazes de manifestação. Sem dúvida, acontecesse isso aqui no Brasil, né? Isso seria também motivo de protesto. Mas, infelizmente, eu não sei até que ponto o brasileiro hoje, né, ele poderia fazer o que se faz aí. É claro que todo crime, ele é injustificável. Existem maneiras mais inteligentes de se protestar. Aliás, protestos não inteligentes
resultam no que resultou no 8 de janeiro aqui no Brasil. Porque quem faz o mal, faz de maneira inteligente. Nunca se esqueçam disso.